Olá, hoje, quarta-feira, dia 4 de setembro de 2024, e a gente dá início então ao Redação Final com os principais debates e temas abordados pelos deputados estaduais de Mato Grosso do Sul, então em mais uma sessão ordinária na Assembleia Legislativa. E antes da gente dar início então a todos esses temas que foram abordados no dia de hoje, a gente vai repercutir a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que realiza reuniões toda quarta-feira, também com transmissão ao vivo aqui pela nossa TV Alemes, e hoje tivemos projeto com parecer favorável que dispõe sobre exigências para acreditação dos laboratórios que realizam medições ambientais. A Ana Paula Gimenez trouxe os detalhes para a gente. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou uma emenda ao projeto 62 de 2021, de autoria do deputado Lídio Lopes, do Patriota, que visa tornar a fiscalização ambiental mais rígida. A proposta exige que laboratórios que realizam medições ambientais sejam acreditados pelo Inmetro, assegurando que os relatórios emitidos sejam confiáveis e precisos, o que é essencial para evitar danos ao meio ambiente. Esse projeto estava tramitando há algum tempo, já tinha passado por essa casa, depois em plenário houve uma discussão ampla em relação a essa... Na verdade, o projeto traz uma exigência para que os laboratórios que realizem relatórios, laudos para a instalação de projetos que envolvam a possibilidade de impacto ambiental, o projeto exige uma qualidade melhor desses laudos, um ISO, um acompanhamento maior. Havia muita discussão, houve um acordo com o autor do projeto e também envolveu questões com demais laboratórios que atuam nessa área, para que houvesse um prazo para que essa norma pudesse entrar em vigor. Então foi dado um prazo agora de 5 anos para que os laboratórios se organizem e tenham condições de emitir esses laudos com mais segurança. Então o projeto traz segurança para que não aconteça danos ambientais, para que esse relatório tenha mais qualidade e a gente possa ter a garantia de que projetos industriais, empresariais não venham criar maiores problemas para o nosso meio ambiente. Então é um projeto importante, houve a adequação. Hoje, claro, nós aprovamos aqui com emenda assinada, inclusive por todos os membros da CCJ, a constitucionalidade do projeto, o Estado pode concorrer com a União nessa questão de projetos nesse sentido, né? Nos últimos 15 anos, Mato Grosso do Sul registrou um crescimento impressionante na sua indústria de transformação, com um aumento de 921%, liderando o país segundo dados do IBGE. Essa medida chega em um momento crucial, reforçando a importância de proteger o meio ambiente diante da expansão industrial. O projeto agora volta para análise em plenário. E esses foram os detalhes, então, da reunião da CCJR nessa manhã de quarta-feira. Agora nós vamos passar para os detalhes da sessão plenária, então, do que foi debatido, quais foram os projetos votados nessa manhã. Vamos conferir aqui na tela. E a gente começa com o projeto em redação final, projeto de lei 349 de 2023, de autoria do deputado Neno Razuc, do PL. E esse projeto dispõe sobre diretrizes para o estímulo do turismo acessível e inclusivo a pessoas com deficiência no estado de Mato Grosso do Sul. Então, o projeto vai, então, para a sanção do governador Eduardo Riedel. Próxima tela, por favor. Projeto de Lei 170 de 2024 do Poder Judiciário dá denominação ao edifício do Fórum da Comarca de Sidrolândia. A gente não tem o nome, mas vai ter alteração, então, desse edifício em Sidrolândia. Vamos para o próximo projeto. Projeto de Lei Complementar número 6 de 2024, de autoria do Ministério Público. Esse projeto altera a Lei Complementar Estadual número 72, de 18 de janeiro de 1994, para fins de constar a previsão de gratificação para todos os integrantes de comissão examinadora ou auxiliares em concurso público realizado pela instituição. Então, para alterar essas normas, o projeto vem aqui para a Casa de Leis, é aprovado, sancionado e passa, então, a ter validade de lei. Próxima tela. Em primeira discussão, projeto de lei do deputado Júnior Mock, número 177 de 2023. Esse projeto institui ações de conscientização e de incentivo à doação de sangue no estado de Mato Grosso do Sul. O projeto, então, segue a segunda discussão. Mais uma tela.
E a gente tem aqui o resumo da sessão plenária do que foi votado hoje pelos parlamentares, moções, requerimentos e indicações. Tivemos 4 requerimentos, 26 indicações, 1 moção de apoio e 4 moções de congratulação na ordem do dia, então, nessa sessão de quarta-feira. E a gente vai seguir agora para os temas que foram discutidos em plenário, para aquilo que os deputados trouxeram para serem debatidos aí junto aos demais parlamentares. E a gente inicia, então, com uma fala do deputado Antônio Vaz, que apresentou um projeto de lei, inclusive, que vai fazer com que as pessoas se conscientizem a respeito do uso de cigarros eletrônicos, especialmente entre os jovens. E esse projeto quer proibir a venda, né, desses produtos que viciam justamente para esse público tão vulnerável. Vamos ouvir. Fica proibido no âmbito do estado do Mato Grosso do Sul o uso, a comercialização, a importação, produção de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar ou de qualquer outro produto similar em todas as formas, gerações e marcas. Artigo 1. Fica proibido no âmbito do estado do Mato Grosso do Sul o uso de comercialização, a importação, produção de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos como cigarro eletrônico, e cigarretes, CIG, e-cigar e narguile, entre outros, que promovem a substituição de cigarro, cigarrilha, charuto, cachimbo e similares, que tem como parte tabaco e vem de outras fontes de combustão. Também se apresentam como pseudas alternativas ao tratamento do tabagismo. E o deputado, ele trouxe o resultado de um estudo mostrando que 16,8% dos jovens brasileiros já haviam experimentado algum desses produtos, né? Ou o narguilé, ou um cigarro eletrônico, ou o próprio cigarro, fazendo com que até as capacidades cognitivas desses jovens fossem afetadas pelo uso dessas substâncias. Então, esse estudo revelou que realmente os jovens, eles não devem fazer uso de toxinas como o tabaco e seus derivados. E o deputado Paulo Duarte, ele usou a tribuna hoje para falar mais uma vez sobre a situação das queimadas no Pantanal. A gente sabe que ele é oriundo, foi gestor público na cidade de Corumbá e ele abordou a navegabilidade das hidrovias, especialmente abordando aí a situação do Rio Paraguai, que está com vários pontos abaixo do nível adequado para o trânsito aí de embarcações. Ele está muito preocupado com esse isolamento econômico e acredita que a BR-262 vai estar bastante estrangulada, inclusive com esse aumento no fluxo de veículos, gerando impactos também ambientais. Vamos conferir o que disse o deputado. As hidrovias, elas são utilizadas no mundo inteiro. É um modal usado, quando usado de forma adequada, ele efetivamente é muito mais limpo do que o transporte rodoviário. Ocorre que, por uma questão que já virou um dogma dentro do IBAMA, o que acontece? Eles não autorizam, e não estou falando aqui de questões que nós sabemos que têm consequências gravíssimas, não se trata aqui de dragagem ao longo do leito do Rio Paraguai, mas intervenções em 6, 7 pontos críticos, que sedimentos que foram levados de forma natural para o leito do rio, e esses sedimentos estão impedindo a navegação no Rio Paraguai. E aí, o IBAMA não permite, volto a dizer, ninguém está falando aqui de dragagem ao longo do Rio Paraguai. Nós estamos falando aqui intervenções em meia dúzia de pontos críticos do Rio Paraguai, que estão impedindo a navegação. Ora, e aí simplesmente, e recentemente o IBAMA encaminhou uma nota técnica para o DENIT, dizendo que nada pode ser feito no Rio Paraguai se não tiver o EA-RIMA, o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental, que se isso andar rápido vai 3, 4, 5 anos.
Ou seja, está condenando a região do Pantanal e principalmente Corumbá ao ostracismo do ponto de vista econômico. E esse minério de ferro acaba sendo uma parte dele escoada pela BR-262. E o que acontece quando escoa pela BR-262? Você aumenta a emissão de gases poluentes, que reduz o volume de chuvas, que aumenta o clima em todo o país. Então, nós estamos trocando uma coisa por algo muito pior. A rodovia, a BR-262, ela não foi planejada para um tráfego gigantesco de centenas, de milhares de caminhões. Então, a saída é a hidrovia. E o deputado ele defende que algumas medidas sejam tomadas aí de forma rápida, justamente para que o Pantanal não sinta esse efeito dos impactos do aumento de veículos na BR-262 e, ao mesmo tempo, que Corumbá continue escoando a produção de minério de ferro e não fique isolada, então, economicamente. O deputado Gerson Claro, presidente da Casa de Leis, ele fez uma intervenção também, essa fala do deputado Paulo Duarte, considerando aí as políticas públicas ambientais que precisam ser efetivamente colocadas em prática, especialmente no que diz respeito à preservação ambiental, prevendo também essas consequências econômicas. Vamos ouvir o que disse o presidente. Existe um conceito moderno hoje, que é moderno, empresarial e também voltado ao serviço público, que é o tal do ESG, que nada mais é do que ambientalmente sustentável, com responsabilidade social e com governança. Seriam as três coisas, né? O ambiental, a responsabilidade social e a governança. Não dá para trabalhar hoje sem você unir esses três conceitos e saber que é importante. Não dá para negar. O grande problema da sociedade e até do desenvolvimento é a negativa de que existe um problema. E o segundo problema é ficar procurando quem é o culpado do que aconteceu há um século atrás, há meio século atrás. Esses conceitos modernos são conceitos que buscam a responsabilidade sobre o ambiental, o sustentável, sobre a responsabilidade social, sobre alimento para o mundo, sobre desenvolvimento e governança, mas a partir do hoje, a partir do entendimento que é preciso criar políticas públicas e responsabilidade a partir do agora. Quando Vossa Excelência coloca que realmente o problema, o perigo, a questão climática, a desertificação, as matas ciliares, as nossas nascentes, nós não vamos conseguir voltar à história 100 anos atrás e impedir que alguém desmate o que desmatou ou que coloque uma fronteira onde não colocou. Mas daqui para frente é importante ter esses conceitos, mas sabendo que se nós precisamos usar os nossos rios para o desenvolvimento, que tenha com tecnologia, com sustentabilidade, fazer dragagem, tornar eles navegáveis, voltar a políticas públicas de matas ciliares. Eu reclamava de ver o rio Taquari totalmente assoreado, o rio Coxim. Então, eu me somo à fala de Vossa Excelência e digo, é importante sim, não procurar culpado, mas agir com responsabilidade para que daqui para frente essas políticas públicas unam esses três conceitos: responsabilidade social, governança e sustentabilidade. E ainda em sua fala, o deputado Paulo Duarte defendeu que o Ministério do Meio Ambiente deve estar atento às investigações sobre o que está ocasionando esse aumento nos focos de queimadas no Pantanal, justamente para que nenhum culpado seja apontado indistintivamente e que os culpados principais eles sejam apontados aí nesse contexto. E mudando do meio ambiente para a questão salarial envolvendo a Polícia Civil, o deputado Pedrocian Neto anunciou a criação de uma comissão temporária que vai fazer, então, essa negociação, esse meio de campo entre os profissionais da categoria e o governo do Estado, que já vieram manifestar aqui na semana passada, entregaram um documento nas mãos do presidente Gerson Claro, pedindo aí reajustes, inclusive um reconhecimento funcional por parte do governo do Estado.
Olha, a comissão foi instituída pelo nosso presidente Gerson Claro e é composta por mim, pelo deputado Renato Câmara e pelo deputado Caravina. Qual que é o objetivo dessa comissão? Que a gente possa atender e entender esse pleito dos policiais civis. É uma categoria que se organizou, veio aqui à Assembleia, está manifestando as suas reivindicações. Eu quero dizer que todos os pleitos de toda a categoria dos servidores públicos, todos os movimentos sociais, aqueles que se organizam, a sociedade que se organiza para vir até a Assembleia Legislativa, são todos pleitos justos e legítimos, e a Assembleia, como a Casa de Leis, a Casa de Representação do povo do Mato Grosso do Sul, tem o dever de receber e entender essas demandas que vêm da sociedade e ver de que maneira que a gente pode fazer esse encaminhamento. Eu penso que essa demanda dos policiais civis é justa. Você tem inúmeros salários e vencimentos que estão defasados, que não cresceram como outras categorias cresceram nos últimos anos, e hoje o Mato Grosso do Sul vive um momento de maior bonança econômica, de crescimento econômico, e naturalmente que com essa pujança, o orçamento público, a receita do governo do estado tende a crescer, e a gente pode fazer algumas coisas para consertar e corrigir alguns rumos. Na minha avaliação, uma dessas correções de rumo que nós temos que fazer é justamente na carreira do policial civil, para que a gente possa ajudar eles, e até mesmo porque eles fazem um trabalho extraordinário na segurança pública, toda a investigação, na resolução dos crimes. Então ele presta um serviço extremamente relevante para a sociedade sul-matogrossense e está defasado em relação a outras categorias e em relação aos seus pares de outros estados. Está na hora do Mato Grosso do Sul corrigir isso. Agora, nós vamos fazer com equilíbrio, nós vamos fazer com diálogo, nós vamos fazer com debate democrático, entendendo de um lado aquilo que a categoria pede, pleiteia e aspira, e de outro lado aquilo que é a realidade que o governo do estado pode fazer sem abrir mão da responsabilidade fiscal. Nós vamos buscar ser os mediadores, quase como um algodão entre cristais, evitando que a gente possa ter um resultado negativo, e pelo contrário, tenho certeza absoluta que o governo vai ser sensível e a gente vai construir uma solução mutuamente satisfatória. E a primeira reunião dessa comissão temporária já foi anunciada durante a sessão plenária, então, dessa quarta-feira. Vai ser na próxima terça-feira, dia 10 de setembro, às 4 da tarde. Então, os parlamentares integrantes dessa comissão, Pedrocian Neto, Caravina, e nós temos aqui a participação também do Renato Câmara, já vão negociar com os sindicatos dos policiais civis, justamente para encontrar aí um meio termo junto ao governo do estado sobre esse reajuste, essa valorização funcional que eles pedem. Bom, e o deputado Coronel Davi apresentou uma indicação ao STJ, o Superior Tribunal de Justiça, pedindo o afastamento de 3 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul que estão afastados dos cargos, suspeitos de integrarem aí uma operação que frauda licitações. É uma operação da Polícia Federal que investiga Irã Coelho das Neves, Valdir Neves Barbosa e Ronaldo Chadid, que são suspeitos, portanto, e esse pedido do Coronel Davi foi feito durante a sessão plenária. Para que seja encaminhado o expediente deste poder, a excelentíssima ministra Maria Tereza de Assis Moa, que é presidente do Superior Tribunal de Justiça, para que seja encaminhado o ofício que segue em anexo a esta indicação, onde requeremos a instauração de procedimento de impeachment dos 3 conselheiros do Tribunal de Contas afastados de suas atividades por força dos processos judiciais que tratam das operações mineração de ouro e terceirização de ouro, cujas ações configuram crime de responsabilidade. É sabido, senhor presidente, que esta Casa nomeou uma comissão para acompanhar os processos judiciais a que respondem esses 3 conselheiros afastados junto ao Superior Tribunal de Justiça. Como nós estamos fazendo diversos encaminhamentos a fim de que esta situação tenha uma solução definitiva por parte da Justiça, e a gente percebendo que há um tempo muito longo em que substitutos estão fazendo, às vezes, dos conselheiros do Tribunal de Contas que estão afastados, nós decidimos, então, a comissão, que é composta por mim, pela deputada Lia Nogueira e pelo deputado Antônio Vaz, de fazer esse ofício solicitando a instauração, então, desse processo de impeachment
contra esses 3 conselheiros, a fim de que nós possamos restabelecer a normalidade dos julgamentos feitos pelo Tribunal de Contas. Bom, e a gente continua, então, investigando, analisando e chamando para entrevistar, acompanhando aí os temas que foram debatidos durante a sessão plenária. O Redação Final, em mais uma edição, chega ao fim. Eu agradeço a você pela companhia e por estar sintonizado na TV Alemes, no canal 7.2 da TV Aberta e também no nosso canal 9 da NET. Lembrando que a programação completa da TV Alemes você confere lá no nosso YouTube, Assembleia de MS. Clica lá para seguir a gente e outras informações no nosso site www.al.ms.gov.br. Você confere então todas as novidades e notícias do Parlamento Estadual. Voltamos amanhã com mais notícias aqui da nossa Alemes. Eu espero você. Até lá. Tchau, tchau.